Sejam bem-vindos ao canal Dicas de Saúde e Beleza. Nesse vídeo vamos falar do mamão. Qual é a quantidade certa de uso? Quais as orientações dos novos estudos mundiais sobre esta famosa fruta? Esse vídeo é imperdível. Vamos falar sobre o famoso mamão. Um dado interessante que o IBGE divulgou que nos últimos 5 anos o consumo de mamão tem aumentado no Brasil e no mundo. Aqui no Brasil aproximadamente cada pessoa consome por ano 4 quilos de mamão, é uma quantidade bem interessante. Até um tempo atrás era na média 1,2 kg. Quase que dobrou o consumo de mamão no Brasil. Na verdade é uma fruta que pode ser cultivado o ano todo. Ela é natural nativa do sul do México, mas tem muitas partes do mundo. É uma fruta obviamente tropical, mas já tem vários outros tipos de cultivo. Até mesmo países que não têm condição de plantar por causa do clima e do sol já estão conseguindo a cultivar mamão. E na verdade, pessoal, existem muitos benefícios do mamão. Vou citar mais adiante os cuidados que se deve ter com o mamão e qual é a quantidade certa. Fica até o final para saber. Falando primeiro da constipação intestinal, do intestino preso, que é muito famosa a história de que mamão é bom para fazer funcionar o intestino. De verdade sim, é riquíssimo em fibras. Uma fibra solúvel dentro da própria fruta, é bastante rica também em água. Na verdade o mamão é um prebiótico, ele é um alimento para as bactérias boas do intestino, da nossa microbiota, ou do termo mais popular, nossa flora intestinal. E essa fibra do mamão, como a maioria das fibras, ela ajuda a aumentar o bolo fecal, diminuir a pressão de dentro do intestino, aumento do peristaltismo intestinal e com isso auxilia a pessoas que têm uma constipação intestinal de leve a moderada. Até a mistura de mamão com outras frutas ou com outros ingredientes vai melhorar o funcionamento do intestino. Porém, vamos deixar aqui um alerta: se você tem constipação intestinal moderada a grave, se passa mais do que 7 dias sem defecar, procure um coloproctologista. Não fica só em receitinha de rede social da internet. Outro benefício do mamão é que ele é antioxidante, ou seja, ele combate os radicais livres por ser riquíssimo em vitamina C e além disso vitamina A e o ácido fólico, ou seja, realmente ajuda ao rejuvenescimento da pele, ajuda a melhorar a imunidade, ajuda a proteção cardíaca, auxilia pessoas que têm doenças autoimunes como artrite reumatoide, doenças inflamatórias, lúpus eritematoso sistêmico, esclerodermia, uma série de patologias. Ele tem sim um benefício auxiliar, não que você vai ficar tratando essas doenças autoimunes apenas com mamão. Você tem que procurar um especialista, reumatologista, coloproctologista, dermatologista, mas obviamente o consumo do mamão vai auxiliar inclusive pessoas que não têm essas doenças autoimunes. Com o consumo do mamão você vai prevenir o aparecimento delas. Nestes casos é mais importante ainda. Mamão também é importante para os olhos, pois tem o beta-carotenol, que é como se fosse o precursor da vitamina A. Ele inibe uma coisa que nós chamamos de degeneração macular. A mácula fica no fundo do olho, na retina, e com o passar dos anos ela vai envelhecendo, você vai perdendo a capacidade de detalhar as imagens, às vezes uma cor mais específica, às vezes uma letra um pouquinho menor, às vezes uma imagem dentro de uma outra imagem. Então o mamão realmente auxilia nisto. Outro detalhe: mamão é bom para a pessoa que tem queda de cabelo e unha quebradiça por causa da vitamina A e do beta-caroteno, que é o precursor que eu expliquei, por causa do complexo B, por causa do ácido fólico, auxilia pessoas que têm unha quebradiça, queda de cabelo. O consumo do mamão é muito importante, mas não esqueça também, nestes casos você tem que sempre dosar os hormônios da tiroide e a vitamina D e a vitamina B12, ok? Não fica só consumindo mamão. Outro benefício do mamão. Para quem quer perder peso, para quem tem que fazer uma dieta, o mamão tem um baixo teor calórico. De cada 100 gramas de mamão equivale a mais ou menos a 40 calorias e por ser fibra ele diminui também aquela compulsão alimentar. Então para quem quer perder peso é interessante, mas existe mamão formosa, mamão papaya e existem diferenças entre eles, mas são muito pequenas.
Muitas pessoas pensam que o mamão papaya é muito melhor do que o formosa, muito melhor do que o comum, mas não tem tantas diferenças assim. Mas a papaina que tem no mamão é mesmo digestiva, auxiliando pessoas que têm uma digestão muito lenta, pessoas têm prisão de ventre, pessoas que têm intestino irritável, é excelente para este auxílio, pessoas que têm dificuldade de digestão da proteína, independente se for de carne e frango, tanto que em muitos locais no Oriente é comum o consumo de proteína animal e os cubinhos de mamão junto da refeição. Aqui no Brasil tem algumas pessoas já fazendo isso, mas não é tão frequente, mas não está errado porque a papaina auxilia na digestão de proteínas. Alguns estudos que estão bem adiantados mostram que quem consome mamão frequentemente, mulheres, diminui o risco de câncer de mama em homens, principalmente consumir mamão papaya que tem mais licopeno que o mamão formosa diminui o risco de câncer de próstata, e por causa do beta-caroteno que protege contra os raios ultravioletas, ajuda a proteger contra o câncer de pele. Eu já vi algumas pessoas dizerem que diabético não pode consumir mamão, mas sabe-se que o índice glicêmico do mamão, apesar de carboidratos, não é muito aumentado, mas converse com o endocrinologista para você ver se você pode ou não consumir, mas em casos não tão severos o consumo da quantidade certa de mamão, como por exemplo uma fruta inteira por dia, não vai alterar em nada. Mas qual a quantidade correta de consumo? Uma fatia com 100 gramas no café da manhã é um horário correto. Muitas pessoas têm o hábito de ingerir as sementes do mamão, mas eu não indico o consumo de semente de mamão, apesar de que hoje em dia tem muitas pessoas, até alguns artigos dizendo que pode consumir sementes e grãos duros, mas isso dá muitos gases, e em pessoas que têm a síndrome do intestino irritável e doença inflamatória intestinal pode causar estufamento e muitas dores abdominais. Mas quais são as contraindicações de consumir mamão regularmente? Ele não é recomendado para pessoas que têm muitos cálculos renais. Também tem estudos que consumir mamão no primeiro trimestre de gestação pode aumentar o risco de aborto espontâneo, e alguns poucos estudos citaram até algumas malformações fetais. Isso não é um consenso, mas alguns estudos sugerem isso, e outro alerta é que pessoas que têm alergia à manga, pistache, castanha de caju, castanha do Pará e ao látex podem ter uma reação cruzada e alergia também ao mamão. Espero ter ajudado com essas informações, mas não esqueça de sempre procurar um médico especialista antes de iniciar qualquer dieta. Se você gostou desse vídeo, vai ajudar muito meu trabalho deixando seu like e se inscrevendo no canal para não perder os próximos vídeos, e se você gosta de dicas de alimentação saudável, entre em nosso grupo VIP, o link está na descrição do vídeo. Um abraço e até a próxima!